da Sociedade de Advogados. Mais uma leitura raiz, direito, raiz na veia. Bora ler que faz bem. Artigo 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade impessoal de advocacia na forma disciplinar desta lei e no regulamento geral. Parágrafo 1º. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquire personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial estiver sede. Parágrafo 2º. Aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina no que couber. Parágrafo 3º. As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte. Parágrafo 4º. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia ou integrar simultaneamente a uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Parágrafo 5º. O ato de constituição de filiação deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no conselho seccional onde se instalar, ficando os sócios, inclusive o titular da sociedade unipessoal de advocacia, obrigados à inscrição suplementar. Parágrafo 6º. Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. Parágrafo 7º. A sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por um advogado das cotas de uma sociedade de advogados, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Parágrafo 8º. Nas sociedades de advogados, a escolha do sócio administrador poderá recair sobre advogado que atue como servidor da administração direta, indireta e fundacional, desde que não esteja sujeito ao regime de dedicação exclusiva, não lhe sendo aplicável o imposto no inciso 10 do caput do artigo 117 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, no que refere-se à sociedade de advogados. Parágrafo 9º. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia deverão recolher seus tributos sobre a parcela da receita que efetivamente lhes couber, com a exclusão da receita que for transferida a outros advogados e a sociedades que atuem de forma de parceria para atendimentos de cliente. Parágrafo 10. Cabem ao Conselho Federal da OAB fiscalizar e acompanhar a definição de parâmetros e de diretrizes da relação jurídica mantida entre advogados e a sociedade de advogados ou entre escritórios de advogados, sócios e advogados associados, inclusive no que se refere ao cumprimento dos requisitos norteadores da associação sem vínculo empregatício autorizada expressamente neste artigo. Parágrafo 11.
Não será admitida a averbação de contrato de associação que contenha em conjunto os elementos caracterizadores de relação de emprego previsto na consolidação da Lei do Trabalho, a CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Parágrafo 12. A Sociedade de Advogados e a Sociedade Unipessoal, Sociedade de Advogados e a Sociedade Unipessoal de Advocacia podem ter como sede, filial ou local de trabalho, espaço ou uso individual ou compartilhado em outros escritórios de advocacia ou empresa, desde que respeitadas as hipóteses de sigilo previsto na lei e no Código de Ética e Disciplina. Artigo 16. Não são admitidas a registro nem podem funcionar todas as espécies de sociedade de advogados que apresentem forma ou característica de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio o titular da sociedade unipessoal na advocacia, pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Parágrafo 1º. A razão social deve ter obrigatoriamente o nome de, pelo menos, um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer o de sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo. Parágrafo 2º. O impedimento ou a incompatibilidade em caráter temporário do advogado não o exclui da sociedade de advogados a qual pertença e deva ser averbado o registro da sociedade, observado o disposto nos artigos 27, 28, 29 e 30 desta lei e proibida em qualquer hipótese a exploração do seu nome e da sua imagem em favor da sociedade. Parágrafo 3º. É proibido o registro nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade que inclua, entre outras finalidades, atividade de advocacia. Parágrafo 4º. A denominação da sociedade unipessoal de advocacia deve ser obrigatoriamente formada pelo nome do seu titular, completo ou parcial, com a expressão Sociedade Individual de Advocacia. Artigo 17. Além da sociedade, o sócio titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiariamente e limitadamente pelos danos causados aos clientes e por ação ou omissão de exercício da advocacia, sem prejuízo à responsabilidade disciplinar em que se possam incorrer. Artigo 17-A. O advogado poderá associar-se a uma ou mais sociedades de advogados ou sociedades unipessoais de advocacia, sem que estejam presentes os requisitos legais de vínculo empregatício para a prestação de serviços particular nos resultados, na forma do Regulamento Geral e do provimento do Conselho Federal da OAB. Artigo 17b. A sociedade que trata o artigo 17A desta lei dar-se-á por meio de pactuação e contrato próprio, que poderá ser de caráter geral ou restringir-se a determinada causa de trabalho e que deverá ser registrado o Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede a sociedade de advogados e dele tomar parte. Parágrafo único. No contrato da associação, o advogado sócio ou associado e a sociedade pactuarão as condições para o desempenho das atividades advocatícias e estipularão livremente os critérios para a partilha dos resultados dela decorrentes, devendo o contrato conter, no mínimo, inciso 1º, qualificação das partes com referências expressas à inscrição no Conselho Seccional da OAB competente. Inciso 2º,
especificação e delimitação dos serviços a ser prestado. Inciso terceiro, forma de repartição dos riscos e das receitas entre as partes, vedada a atribuição da totalidade dos riscos ou das receitas exclusivamente a uma delas. E inciso quarto, responsabilidade pelo fornecimento de contribuição material e pelo custeio das despesas necessárias à execução dos serviços. E inciso quinto, prazo de duração de contrato. Na próxima leitura nós vamos ler o capítulo 5 do Código da OAB. Direito raiz na veia. Vamos lá.